Você que está pensando em fazer uma faculdade, até mesmo você que não pensa em fazer uma faculdade, mas tem amigos que fazem faculdade ou pensam em fazer uma faculdade, e até mesmo você que está cursando ensino superior, vocês já ouviram falar sobre TCC, o famoso trabalho de conclusão de curso? E sobre a IC, a iniciação científica? É sobre isso que eu vou falar hoje. Provavelmente eu vou desmistificar algumas coisas e também mudar um pouco o conceito que vocês talvez tenham sobre o TCC e a IC. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Nando Serra. Se não me conhece é porque não está inscrito no meu canal, então aproveite e se inscreve. Não esquece de dar o like e fazer o seu comentário sobre essas perguntas que eu acabei de fazer. Isso é muito importante. O TCC é um tema polêmico na nossa sociedade, principalmente entre aqueles que querem fazer uma faculdade ou até mesmo aqueles que iniciaram uma faculdade e muitas vezes por aqueles que já terminaram uma faculdade e passaram por esse processo do TCC ou da IC. Exato. Eu conheço muitas pessoas e durante a minha experiência como estudante e como professor universitário, eu vivenciei muito o que eu vou falar nesse vídeo. Então fica comigo aí até o final e depois não esqueça de deixar seus comentários sobre o que você pensava sobre o TCC e sobre o que você estará pensando depois que assistir o meu vídeo. E por que o TCC é tão polêmico entre a sociedade? Porque se gerou uma cultura de que o TCC é algo ruim, é algo penoso para o estudante, quando na verdade tem que ser o contrário, e vocês vão entender o porquê. Primeiro eu acho que eu tenho que falar o que é o TCC. O TCC ele é basicamente uma pesquisa científica que você faz sobre determinado assunto para aprimorar o seu conhecimento relacionado a esse assunto que você vai abordar. Muitas faculdades têm esse modelo de trabalho como uma disciplina obrigatória, que, na minha opinião, é excelente para o desenvolvimento do estudante. Eu vou explicar o porquê. E alguns anos atrás, o MEC tornou isso não obrigatório nas faculdades, que para mim foi um grande erro. Por quê? Como eu falei, o TCC é de extrema importância para aprimorar o conhecimento acerca de um determinado tema. E que tema é esse? O tema está muito relacionado a assunto ou a assuntos que envolvem as disciplinas que o estudante está presenciando durante a graduação dele. É basicamente isso. E o que se espera? Que o estudante escolha esse assunto mediante ao que ele já conhece. E aí, desse assunto, ele vai elaborar um projeto de pesquisa, vai realizar a pesquisa propriamente dita, vai fazer uma busca minuciosa sobre os conhecimentos acerca daqueles assuntos que ele escolheu e depois vai fazer um relatório final. Veja bem, dentro do que eu falei aqui, olha só a importância que o TCC tem para melhorar e aprimorar o conhecimento dessa pessoa acerca do que ele está estudando. Ou melhor ainda, dentro do ramo profissional que ele irá atuar. Por isso, espera-se que o estudante ele escolha um tema que ele tenha afinidade e que ele busque trabalhar. No entanto, isso nem sempre acontece. Em alguns casos, ou em muitos casos, o estudante, por algum motivo, ou por falta de interesse, ou por falta de tempo, ele acaba protelando o TCC, porque normalmente o TCC ele é entregue no final dos cursos, e como ele tem que ser uma pesquisa mais detalhada, um trabalho mais elaborado ali, porque ele vai apresentar aquela ideia que ele está mostrando, pode ser que ele deixe para depois. E isso atrapalha tudo, porque ele vai ter um tempo reduzido, porque aí junta com provas, outros trabalhos, e como o TCC ele é mais minucioso, como eu falei, ele demanda um pouco mais de tempo para ele ficar um trabalho bem elaborado. E aí, isso tudo pode tumultuar e distorcer o grau de dificuldade que o TCC tem. Então, Nanda, você está falando para mim que o TCC é fácil. Exato. O TCC ele não é uma coisa difícil. E eu vou dar um exemplo bem claro. Normalmente, as faculdades elas exigem do estudante seminários, que são trabalhos realizados mediante a pesquisas e apresentados em sala de aula. E normalmente esses trabalhos eles têm que ser escritos. E é comum que os professores, os mestres aí, eles peçam para os seus alunos que elaborem uma escrita com uma estrutura semelhante ao TCC, que seria um resumo, uma introdução, uma metodologia de pesquisa, às vezes uma discussão, os resultados apresentados e a conclusão. Isso é basicamente a estrutura do TCC. E volto a repetir, tudo isso vai fazer com que o estudante e o futuro profissional consiga melhorar o seu conhecimento
sobre o assunto que ele está abordando e que provavelmente ele vai atuar. E além disso, dá toda uma estrutura que permite o estudante entender o que ele precisa fazer para poder buscar o conhecimento. Ou seja, vai estar dando suporte para que, depois que ele estiver formado, ele consiga ter um entendimento de como que ele vai buscar uma informação científica e vai desenrolar toda essa parte de discussão, entendimento dos resultados e conclusão de um autor ou de vários autores acerca daquilo que ele está pesquisando. Então o TCC não é bom somente para aquele assunto que ele está abordando, mas sim para um geral, contexto total. Logo, o TCC é de extrema importância, sim. E veja bem, se ele tem uma estrutura parecida com um seminário, onde é exigida a parte teórica também, por que as pessoas acham ele tão difícil? Só porque ele tem que ser mais elaborado, mais escrito? Ora, se você tem preguiça de pesquisar e de escrever, como que você será como profissional? E eu conheço muita gente que desdenhou do TCC, fez de qualquer jeito, e eu conheço pessoas até que pagaram para fazer o TCC, e depois que entrou na área profissional, pastou para conseguir discutir um assunto científico com alguém. E passa até hoje. Por que não é muito mais fácil você adquirir esse conhecimento durante a faculdade e depois você entrar na área profissional, você já ter uma base de como pesquisar, de como conversar, de como escrever, que isso é importante também. Às vezes você precisa fazer um relatório ou qualquer coisa. Por isso que a gente vê muito profissional aí que às vezes não sabe nem escrever, não sabe nem expor a ideia dele. Então olha só a importância do TCC. Ah, tudo bem. Você falou sobre o TCC até agora, mas e a tal IC? Pois é, mentes pensantes, a IC é uma sigla que significa Iniciação Científica. Normalmente isso é um programa que algumas faculdades disponibilizam, até alguns cursos técnicos e até de ensino superior, em alguns raros lugares, trazem para que o profissional, o estudante ali, ele tenha um contato melhor com a ciência. Ah, tudo bem. Você falou e eu não sei ainda o que é IC. Tá bom, então vou dar um exemplo bem claro agora. Bem fácil para vocês entenderem o que é uma IC. Uma iniciação científica é um programa que vai proporcionar ao estudante um contato maior com a ciência. Ou seja, vai exigir que o estudante faça uma pesquisa científica, onde ele vai abordar um tema, um assunto ou vários assuntos relacionados à sua área acadêmica, ou seja, das disciplinas que ele estudou ali, de uma forma mais elaborada, mais aprofundada, onde sejam apresentados os resultados, discussão e conclusão. Opa, como assim, Nando? Você está me dizendo que a IC é um trabalho científico parecido com o TCC? Exato. Idêntico, igual. Pelo menos o processo geral dele é igual. Mas onde está a diferença? Você sabe qual é a diferença do TCC e da IC? Essa é uma pergunta que eu me fiz quando era estudante de bacharelado na educação física, onde eu já tinha feito uma IC e um TCC na licenciatura. Olha só, fiz 2 trabalhos científicos na faculdade e eu trabalhava, tá? Eu trabalhava 8 horas de segunda a sexta, sábado e domingo ainda eu ficava o dia inteiro fora para fazer minha pesquisa de IC. Porque o estudo que eu estava desenvolvendo não podia ser feito na mesma cidade onde eu estava, porque não tinha estrutura para isso. Então eu tinha que me deslocar até São Paulo, lá no Morumbi, e eu morava em Mogi das Cruzes, e eu perdi aí no percurso aí cerca de 8 a 10 horas. Pois é. E eu consegui fazer os 2. E digo mais, ajudei mais 2 amigos ainda a fazer o TCC deles, na parte de escrita, de pensamento de projeto, como que ia pesquisar, quem ia coletar. Lógico, eu não fiz para eles, mas eu fiz junto com eles, então tive que ter um tempo disponível para fazer isso para eles, e deu certo. E tem gente reclamando de fazer um TCC aí. Ah, mas você é nerd. Cara, não é questão de ser nerd ou não, mesmo porque eu não me considero nerd, porque eu preciso estudar muito para poder entender as coisas. E eu me esforço bastante para isso. E você pode se esforçar também. Basta você querer. Alguns têm mais dificuldade para algumas coisas, outros têm mais facilidade para outras. Mas se você tem condições e possibilidades mentais para isso, por que não? Ninguém é pior do que ninguém. Cada um tem a sua limitação. Mas se dentro dessa limitação você consegue desenvolver isso, então vá atrás, busque.
Então, resumindo, o TCC e a IC são iguais. Qual que é a diferença? A IC você escolhe fazer. Então, você se disponibiliza a fazer um TCC. E, normalmente, a estrutura da IC ela é mais simplificada, porque é comum que as faculdades elas exijam uma estrutura de artigo científico, quando a estrutura do TCC geralmente é uma estrutura de monografia, então ela é um pouco mais extensa, tem mais detalhes. Você vai ter lá o sumário, vai ter agradecimentos, vai ter dedicatória e tudo mais. E normalmente a IC não é uma regra, tá? Mas normalmente a IC ela tem um formato de artigo, ou seja, você não vai ter capa contra capa, nada disso. A primeira folha vai ser o título, o nome dos autores, né, que geralmente é o aluno ou os alunos, quando é permitido fazer em grupo, em dupla, o que for que seja. Um resumo, e aí em seguida já vem introdução, metodologia, discussão, resultado e conclusão. O TCC já não é bem assim, porque você vai ter que Tem uma folha para capa, uma para contracapa, aí vai ter dedicatória, agradecimentos, na verdade é inverso, agradecimentos depois dedicatória, o sumário, lista de tabelas, lista de siga e por aí vai. Para depois entrar na introdução, normalmente tem que ser separado, cada sessão primária tem que ser separada. Depois eu vou falar isso em outros vídeos. E tem outra coisa que assusta muito os alunos, é a formatação do documento. Normalmente as faculdades aqui no Brasil pedem a BNT. Aí o pessoal já se apavora porque vai ter que ler um manual para fazer. Isso é coisa muito simples, eu vou explicar em um vídeo como fazer isso. E aí lembra que eu falei que a diferença entre TCC e IC era uma pergunta que eu tinha? Eu já sabia dessas diferenças que eu pontuei, porque eu já tinha feito os dois, então sabia como funcionava. E digo de passagem, eu não fiz os dois porque simplesmente eu queria ser melhor que alguém, ou porque eu sou nerd, ou porque eu queria provar algo para alguém. Não, na verdade não. Quando eu fiz a licenciatura, tinha uma regra na faculdade que quem fizesse o TCC e a IC poderia utilizar a IC para o bacharel. Depois isso acabou, e aí eu tive que fazer o TCC novamente. Então, na verdade, eu quis dar meio que uma despertinho, sabe? Vou fazer os dois agora, porque depois eu fico livre. E não foi bem assim que aconteceu. E aí no bacharel, eu já sabia como que era o andar da carruagem, eu tinha aprendido muita coisa com meus orientadores, que por sinal foram excelentes orientadores. Então eu me dispus a ajudar novamente esses meus dois amigos, fora as outras pessoas que eu ajudava também, dar uma dica ou outra sobre o que fazer ou deixar de fazer. E aí eu iniciei um novo TCC sobre um assunto que eu gostava, que eu estava me empenhando em fazer, que foi sobre a prática do stand-up, que inclusive está publicado em uma revista internacional. E no meio de uma conversa com o meu orientador da iniciação científica da licenciatura, eu lembro que a gente estava conversando pelo WhatsApp, e aí eu fiz essa pergunta para ele: vocês nunca perguntaram para os estudantes por que eles não optam em fazer a IC? Porque o número de estudantes de iniciação científica é muito baixo? E aí ele respondeu para mim: não, a gente sempre teve curiosidade, mas nunca fez. Eu falei: então se eu fizer um questionário você me orienta? Aí eu faço uma IC de novo? E tudo bem, eu já estava entrando no mestrado, na verdade eu já estava no mestrado. E aí no começo ele ficou até meio assim, porque podia me atrapalhar na pesquisa do mestrado. Mas não, eu fiz o questionário ali rapidinho, me baseei em alguns conceitos, que também mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E aí eu peguei e apliquei esse questionário na faculdade que eu me formei, que eu estava cursando na época. E aí, mediante esses resultados, eu entendi que o estudante ele não tinha uma visão real do que era o TCC e a iniciação científica. E que a cultura que estava enraizada ali de medo, de preocupação com o TCC, que foi a que eu tive também no início da faculdade, era muito mais marcante do que eu imaginava. Só um exemplo de uma das perguntas que eu fiz. Para que serve o TCC? Teve gente que falou, serve para nada, serve para nenhuma. Quando na verdade não é nada disso, como já expus no início do vídeo. Então a partir disso, eu comecei de uma forma solitária a incentivar os alunos: faz iniciação científica, faz TCC, isso é bom, vamos lá. Na verdade, eu já estava divulgando isso logo no início do bacharel, tanto é que nesse ano a faculdade ela praticamente dobrou o número de estudantes que se inscreveram na iniciação científica. E no meio desse percurso, que já tinha alguns resultados preliminares ali, eu propus à faculdade a eu estar fazendo um grupo de estudos falando sobre TCC e iniciação, que envolvia assuntos como fazer o TCC, desde a parte de formatação até a conclusão final, lista de referências e tudo mais. E deu certo. Lógico, foram poucas pessoas que se interessaram, porque um estudante dando aula ali, TCC, que na verdade foi mais ou menos o que aconteceu. Eu ia lá, falava algumas coisas sobre TCC e depois a gente discutia. Eram 10 aulas que eu dava, na verdade eram 10
conversas que eu tinha com os estudantes. E esses estudantes, eles se deram muito bem no TCC e na iniciação científica. Eu cheguei a ter 2 estudantes na sala, dependendo do período. Mas cheguei também a ter 10, 15. E com isso eu consegui melhorar um pouco essa cultura do TCC. Só que, lógico, é uma faculdade pequena onde eu estava. Que, inclusive, eu quero agradecer a eles por ter me fornecido isso, que me deu também muito conhecimento, essa discussão que eu tinha com os estudantes. Também me deu um pouco de experiência. Depois eu acabei dando aula nessa faculdade, que, ao meu ver, é uma faculdade muito boa, com excelentes profissionais. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar no Centro de Desenvolvimento Científico justamente por causa desse trabalho que eu estava desenvolvendo com os estudantes de forma voluntária. E aí eu pude continuar o meu trabalho, só que aí eu fiz um grupo um pouco melhor, com uma estrutura melhor de aprendizagem, e comecei a dar aulas também de TCC de forma voluntária para estudantes fora do meu horário de trabalho. E foi nessas aulas que eu conheci alguns estudantes muito bons, que alguns eu tive a oportunidade de orientar e que também me proporcionaram muito conhecimento. Então olha só a importância do TCC, né? Então eu consegui mudar um pouco a visão que o pessoal tinha sobre o TCC, só que infelizmente depois de um tempo tive que sair da faculdade porque eu ingressei no doutorado e eu não podia trabalhar por uma questão de regra da instituição que eu estava. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a minha colocação sobre o TCC e iniciação científica. Eu quero que vocês coloquem no comentário qual era a visão que vocês tinham antes e a que vocês têm agora, pelo menos mediante a essa explicação que eu dei. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Dá aquele like legal, ok? Se quiser dar uma sugestão sobre o assunto, eu vou fazer outros vídeos falando sobre como funciona o TCC e a iniciação científica. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço.